Aleluia, Cristo ressuscitou. Aleluia. Amém. Se você tem sua Bíblia, abra comigo. Mas se você está fazendo share no Facebook, deixa o seu Facebook aberto, diga que está. Se você ainda não está fazendo share, quiser fazer agora, vá lá no seu Facebook, procure o meu, Miguel Albanês, ou Cristina Albanês, ou Bíblia, e dê um share, dê um compartilhamento, para que outras pessoas também possam celebrar Jesus conosco. Eu quero ler em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 45 até o 24, 8. Mas para que não fique muito longa esta leitura, eu vou ler aos poucos à medida que nós vamos prosseguindo na nossa mensagem. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Obrigado pela tua morte na cruz em meu lugar, em nosso lugar, para nos trazer perdão, salvação e vida eterna. Obrigado, Senhor, e fala conosco agora, pela tua vida, Senhor, vida da ressurreição, porque tu não ficaste retido naquela cruz, e muito menos naquele túmulo, mas ressuscitaste. Por isso nós estamos aqui para te celebrar, Senhor. Fala aos nossos corações, em teu nome oramos. E se você concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos falado nas últimas semanas sobre vitória através da Páscoa. Bem-vindo ao nosso culto de Páscoa. E nós temos crido que Deus vai fazer grandes coisas. E, na verdade, nós temos visto já Deus fazer coisas incríveis no nosso meio. Nós servimos um Deus que faz o impossível. Você crê nisto? Amém. Nós ouvimos aqui outro dia o testemunho da Estela, da Márcia. Temos ouvido outros testemunhos, tanto aqui no culto, como também nas nossas células e também nas nossas outras atividades. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus traz coisas mortas de volta à vida, ainda hoje. Há alguma coisa morta na sua vida que você está pedindo a Deus para trazer de volta à vida? Há alguma coisa na sua vida que precisa ser trazida de volta à vida? Talvez seja o seu casamento, ou o seu trabalho, ou um relacionamento, ou talvez o seu médico tenha dado a você uma sentença de morte. Qualquer situação que você sinta que esteja morta, saiba que Deus traz o que está morto de volta à vida. Ele fez isso pelo Filho dele, e Ele pode fazer isso por você. A minha oração hoje é que realmente esta série tenha colocado, e a mensagem de hoje especificamente, coloque esperança no seu coração. Nas últimas semanas nós vimos como a gente se posiciona para receber o milagre, e como ser um instrumento de Deus para abençoar a outros também. Nós também falamos aqui da história de John Smith, aquele menino, do filme Breakthrough, que a propósito já saiu nos cinemas, e você pode assistir o filme Breakthrough, uma história verídica. E nós temos usado a história daquele menino, John Smith, uma história verdadeira, como eu disse, como exemplo de que Deus ainda faz milagres hoje. E Ele é capaz de intervir nas situações impossíveis das nossas vidas. Para quem não acompanhou, John Smith era um menino de 14 anos, ele está vivo ainda, que caiu num lago congelado e ficou debaixo da água por 15 minutos. Quando eles o tiraram, ele já estava morto. E eles trabalharam no John por cerca de outros 45 minutos, e ele não tinha pulso, e ele não tinha oxigênio. E por mais de uma hora ele ficou assim, sem pulso e sem oxigênio. Os doutores, então, decidiram que era hora de marcar o horário da morte dele, e chamaram a sua mãe até o quarto em que ele estava, no hospital, para dizer adeus. Ela entrou no quarto e orou: Espírito Santo, traz meu filho de volta à vida. Naquele momento, o coração de John começou a bater. Este é o Deus a quem nós servimos. A história de John é uma verdadeira história de ressurreição. O médico que trabalhou no John era um expert da área de St. Louis, e na área de hipotermia e de afogamento. E numa entrevista ele disse que o milagre de John foi um milagre genuíno. E nos últimos 2 ou 3 anos, os médicos têm procurado alguma outra pessoa como John em todo o mundo. Eu quero dizer para você que Páscoa é vitória. Páscoa é o amor de Deus e o seu plano para a humanidade. Páscoa é quando nós lembramos o maior milagre que o mundo já viu: a morte e ressurreição de Jesus.
É o momento em que Jesus deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a maior vitória. A maior vitória não é a cura, a maior vitória não é material, a maior vitória é a salvação. Jesus deu a sua vida por nós para nos dar a salvação. Este é o momento em que Deus trouxe de volta à vida aquilo que estava morto. A morte e ressurreição de Jesus mudou tudo para você e para mim. Foi um momento de vitória completa, conforme nós temos visto aqui, conforme foi cantado, conforme foi narrado, um momento de completa esperança e transformação. A Bíblia nos diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas graças a Deus que não para aqui. O versículo continua dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia também diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos 3:23. Queridos, nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós precisamos de um Salvador. Não importa se você se considera uma boa pessoa, se você faz boas obras, veja bem o que diz a Bíblia. Todos nós somos pecadores e todos estamos destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, todos nós estamos aquém do padrão de Deus, do padrão glorioso, do padrão perfeito de Deus. Nós não conseguimos alcançar este padrão no nosso próprio esforço. Romanos 3:23 nos lembra que todos estamos aquém do padrão de Deus. Nós precisamos de um Salvador. É isso que a Páscoa é. Jesus foi à cruz pelos nossos pecados, Ele pagou o preço do nosso pecado e da nossa cura com a sua vida. E a Bíblia nos diz em 1 Pedro 2:24, pelas suas pisaduras vocês são sarados. Pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. Deus deu o seu único filho para que nós pudéssemos experimentar a salvação. Deus sabe o que é perder um filho. Ele sabe o que é perder alguém que você ama profundamente. João 3,16 nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, e Ele ama você tanto, que Ele deu o Filho dele. E a Bíblia nos diz em Romanos 5:8 que Deus demonstrou este amor dele, dando. Deus, diz a Bíblia, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não fala só de amor por nós, Ele demonstra o seu amor, Ele o demonstrou enviando o seu Filho para morrer numa cruz por você e por mim. E o milagre mais importante que pode acontecer nas nossas vidas é o poder de transformação da salvação. Jesus já abriu o caminho para que isso aconteça. Essa verdadeiramente é a maior vitória que nós podemos experimentar. Você pode receber uma cura física e amanhã ficar doente de novo. Você pode receber uma cura física, mas morrer. Mas a salvação é o maior presente, e a maior experiência, a maior vitória que nós jamais poderemos experimentar. Eu quero, nesses momentos que nos restam, falar rapidamente sobre, dar uma olhada na vida daquelas pessoas que estavam como que na fileira da frente, contemplando os eventos da morte e da ressurreição de Jesus. A Bíblia nos diz que no dia que Jesus foi crucificado, Ele tinha um grupo de seguidores e pessoas que o amavam, assistindo toda aquela experiência. Lucas 23:49 diz o seguinte, eu quero ler aqui com você, mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Você pode imaginar um amigo de Jesus assistindo estas coisas acontecerem? Vendo o melhor amigo deles, conforme nós vimos aqui daquele filme, né? Sendo maltratado, apanhando, sendo cuspido, e depois atado a uma cruz, levando a cruz e depois sendo crucificado. Você pode imaginar a dor do coração dos amigos de Jesus? Esses amigos que a Bíblia menciona eram discípulos que tinham viajado para todo lado com Jesus. Eles o amavam como a um irmão. E eles o tinham visto, né, ministrar e o tinham visto fazer milagres incríveis. E as mulheres que a Bíblia menciona eram
a mãe de Jesus, Maria, e outra mulher chamada Maria Madalena. A própria mãe de Jesus estava ali, observando o que estava acontecendo, vendo o seu filho passar por aquela experiência da crucificação. Eu não consigo imaginar alguém que eu amo experimentar o que Jesus experimentou. A surra, a traição, o mundo virando as costas para Jesus. Agora os amigos dele estavam a uma distância e observavam a sua morte horrível. O que será que passou nas suas mentes? O que passou na mente de Maria? De uma perspectiva de mãe ou de pai, deve ter sido algo excruciante, algo terrível. Os amigos de Jesus precisavam de uma vitória. Eles estavam desesperados. Será que isso era tudo? Acabou? Jesus estava morto? Será que a esperança que ele lhes tinha dado agora havia desaparecido? Será que suas vidas estavam em perigo? Eles não sabiam como é que as coisas iriam se desenrolar. Eles não tinham a Bíblia. Nós hoje vemos a Bíblia, lemos e sabemos o que acontecia, mas eles não tinham. Eles tinham o Velho Testamento, mas nem tudo estava tão claro lá. Eles estavam andando pela fé. Eles estavam andando pela fé. Imaginem as perguntas passando pelas suas mentes. Naquele momento, todas as coisas pareciam escuras. Todas as coisas pareciam sem esperança. A esperança do mundo foi morta. Depois que ele foi morto, ele seria ressuscitado, ele seria sepultado num túmulo selado. Como isso poderia acontecer? E a maioria dos 12 discípulos mais próximos de Jesus tinham se espalhado nessa ocasião. Jesus passaram uma grande quantidade de tempo preparando-os para este momento. Ele lhes tinha dado promessas, mas eles fugiram. Na hora que Jesus vai para a cruz, os seus discípulos fugiram. É difícil você se apegar às promessas de Deus quando tudo parece sem esperança. Quando tudo parece um túnel escuro e você não consegue ver o outro lado. Eles estavam com medo das suas vidas. A Bíblia nos diz que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, na verdade, o negou para salvar a sua própria pele. O que é que nós fazemos nos momentos de crise? O que nós fazemos nos momentos de crise é importante. Como nós reagimos no meio das nossas horas mais escuras é crucial. Eu dou graças a Deus pelo seu amor e pela sua graça, mesmo quando nós reagimos como os discípulos de Jesus reagiram no momento de crise e de impossibilidade. E eu amo aqui como a mãe de Jesus, Maria Madalena, e um homem chamado José reagiram a este momento. José era um membro do concílio que condenou Jesus. Foi falado isso aqui mais cedo, não é? Ele era um membro do concílio, do Sinédrio, que condenou Jesus, mas ele não acreditava que Jesus era culpado. José foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A Bíblia nos diz, está aí em Lucas 23, 53, que ele pediu o corpo e então desceu da cruz, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Preste atenção nisso. Pediu o corpo de Jesus e o colocou num sepulcro cavado na rocha. José estava se arriscando muito. A reputação dele estava em jogo. E poderia haver repercussões terríveis para ele. Mas ele estava disposto a arriscar tudo para cuidar de Jesus. Gente, que ação ousada no momento da crise. Quando todo mundo estava contra Jesus, este homem teve a coragem de ir lá pedir o corpo de Jesus. E estas mulheres também não foram embora. Essas duas ficaram lá. E elas ficaram lá até ver a vitória. Elas estavam se apegando a tudo o que Deus tinha prometido. A Bíblia nos diz aqui em Lucas 23, versículos 55 e 56, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele, em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. No meio do que parecia ser uma situação sem esperança, aquelas mulheres não desistiram. Elas se apegaram, elas perseveraram, e elas creram que haveria uma vitória.
Elas não sabiam exatamente o que, mas elas criam que haveria uma vitória. E depois que as mulheres descansaram no sábado, a Bíblia nos diz que elas voltaram no primeiro dia da semana, que teria sido um domingo, como hoje, para cuidar de Jesus. Imagine que difícil teria sido para aquelas mulheres. De uma perspectiva humana, teria sido fácil perder a esperança. E elas estavam voltando para se lembrar de que Jesus estava morto. Elas foram lá para cuidar do corpo de Jesus. E naquele momento parecia que aquele em quem elas tinham colocado a sua esperança estava morto. E elas chegaram no túmulo e algo tinha acontecido. Aquele túmulo tinha sido selado pelos romanos. Aquele selo não podia ser violado. Ele tinha sido selado de uma maneira bem forte. Mas agora ele estava aberto. E elas entraram e descobriram que Jesus não estava lá. E a Bíblia diz que elas ficaram muito perplexas. Elas ficaram assustadas. Onde estava Jesus? Quem tinha tomado ou levado o seu corpo? Será que agora elas iriam experimentar mais dor e tristeza? O que estava acontecendo? Eu não consigo nem imaginar os sentimentos, as emoções daquelas mulheres naquele momento. Porém, elas não desistiram. Elas não desistiram, elas se apegaram às promessas de Deus e não perderam a esperança. E a Bíblia diz então que 2 homens apareceram a elas com a mensagem de esperança e de encorajamento. Lucas 24, 5-8 diz assim: amedrontadas, eu vou ler um pouquinho antes do versículo 4, ficaram perplexos sem saber o que fazer. De repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Olha que coisa tremenda. Jesus já tinha dito que isso tudo ia acontecer. E quando elas recebem aquela mensagem, elas entendem que Jesus ressuscitou. Aleluia! O túmulo estava vazio. Um amigo meu hoje postou uma foto muito interessante. Ele postou uma foto dele no túmulo de Jesus em Jerusalém. Não sei se alguém que já esteve lá. Ele está saindo assim e fazendo assim com a mão. E ele escreveu mais ou menos o seguinte embaixo da foto: eu já estive no túmulo de Jesus em Jerusalém e constatei que ele está vazio. Aleluia! Glória a Deus! Gente, o maior milagre da história aconteceu naquele momento, naquele lugar. A morte e a ressurreição de Jesus muda totalmente todas as coisas para você e para mim. Muda tudo. É o momento que Deus trouxe de volta à vida aquilo que estava morto. José de Arimateia, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, e outros, experimentaram uma vitória incrível, porque não se abalaram quando confrontados com uma impossibilidade incrível. Triste, sim, porém não se deixaram abalar. Elas não deixaram que o medo as parasse, elas estavam com medo, mas não deixaram que o medo as parasse, como aconteceu com os outros. No instante, o que parecia estar morto, sem esperança, foi trazido de volta à vida. O impossível aconteceu bem diante dos seus olhos. Quando seria fácil desistir, quando seria fácil correr, fugir, como todos os outros, estes 3 permaneceram firmes e experimentaram o maior milagre que a humanidade jamais iria experimentar. Como é que essas mulheres conseguiram permanecer? Por que é que elas não fugiram como os demais? Mesmo quando a situação parecia tão sem esperança, tudo parecia negro no horizonte. O que é que as manteve crendo no milagre? Vamos ser honestos. Elas estavam enfrentando uma situação impossível, humanamente falando. Eu tenho certeza de que elas estavam sem esperança, de que elas tinham medo também, pois Jesus estava morto. Porém, elas não desistiram por causa do medo. Teria sido fácil olhar para a evidência física que estava em frente delas, um túmulo vazio, esqueceu o que Deus tinha prometido. Mas elas poderiam também ter deixado que a impossibilidade tomasse conta, não é? Fosse maior que as promessas de Deus,
que Deus lhes tinha dado, mas elas se recusaram a desistir. Elas foram lá, mesmo sem saber exatamente o que ia acontecer, elas foram lá, mesmo quando aparentemente elas estavam indo lá só para cuidar do corpo de Jesus. A sua esperança e os seus sonhos estariam ali, jazendo, morto, na frente delas. O que foi que as levou a olhar para além do que parecia impossível e crer no milagre? Eu quero compartilhar com você 3 chaves que nós vemos neste texto que estamos lendo. 3 chaves da Bíblia que levaram estas pessoas a perseverar, e a não desistir, e a crer no impossível. E estas são verdades que nós também podemos utilizar e a quais podemos nos apegar quando enfrentamos desafios e impossibilidades. A chave número 1, mais do que espectadores. Entre aquelas pessoas que estavam ali quando Jesus foi crucificado, havia espectadores, observando, assistindo o que estava acontecendo, e havia pessoas que amavam e conheciam Jesus. Nos versículos 47 e 49 nos fala que algumas pessoas estavam ali, o capitão da guarda, o centurião, olhou e falou, este homem era inocente. E aqueles que tinham vindo apenas como espectadores, o que aconteceu com eles? Eles estavam assistindo um show, o show da crucificação de um homem. E depois que o show terminou, foram embora, tomados pela tristeza e tomados pela dor, e foram para casa. Mas aqueles que conheciam bem a Jesus, essas 2 mulheres e José, ficaram ali a uma certa distância, mas ficaram. Os espectadores saíram assim que o show acabou. Eles estavam vencidos pela tristeza e partiram vazios. Imagine o desespero e a tristeza que eles sentiam quando eles foram embora. Agora, as pessoas que realmente conheciam a Jesus e que o tinham seguido, ficaram ali como que mantendo uma vigília. Não permitiram que as circunstâncias, ou o que elas viram, ou o que elas sentiram, ditasse a sua resposta, a sua reação. Elas conheciam Jesus, elas tinham seguido Jesus, elas se recusaram a desistir. Elas ficaram ao lado de Jesus, mesmo quando o momento mais sem esperança veio sobre elas. Hoje nós também temos o mesmo desafio. Quando nós encaramos, quando nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas, momentos que parecem sem esperança e impossíveis, nós vamos fugir de Jesus ou nós vamos fugir para Jesus? Nós vamos correr de Jesus ou vamos correr para Jesus? Você é um espectador ou um seguidor de Jesus? Quando a coisa ficou cruel, quando a coisa ficou dura demais, quando a coisa pegou, os espectadores se mandaram, os seguidores continuaram ali. Eles se recusaram a deixar o lado de Jesus. Nós temos que fazer uma decisão hoje. Eu vou ser um espectador ou vou ser um seguidor de Jesus? Seguir a Jesus nem sempre é fácil. E exige que nós sejamos completamente obedientes a Ele. Espectadores conhecem sobre Jesus. Seguidores conhecem Jesus. Espectadores ficam em volta até que a coisa fique ruim. Os seguidores permanecem até o fim. Espectadores vivem pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Seguidores vivem por aquilo que eles conhecem. Seguidores de Jesus passam tempo investindo no relacionamento com Ele. Espectadores estão focados somente em si mesmos. Quando já não lhes agrada, vão embora. Seguidores de Jesus estão dispostos a seguir Jesus aonde quer que Ele vá. Espectadores seguem somente quando é fácil. Para vencer impossibilidades da nossa vida e ter vitória em nossas vidas, nós precisamos tomar a decisão de nos tornar seguidores de Jesus e não meros espectadores. Não importa quão difícil ser um seguidor possa ser. Não importa quão difícil e quão desafiadora seja a vida, se nós somos seguidores. Nós precisamos correr para Jesus e não correr de Jesus, especialmente quando estamos enfrentando impossibilidades. Chave número 2, descansaram.
Olha que interessante, a Bíblia nos diz que as mulheres descansaram no sábado. Jesus foi crucificado na sexta-feira, colocado no túmulo, e elas descansaram na sexta. Veja bem, elas não tentaram consertar as coisas. Elas não tentaram tomar as coisas nas suas próprias mãos. Elas simplesmente descansaram. Elas descansaram completamente do fato de que Deus estava no controle. Elas entendiam tudo? Não, mas elas descansaram do fato que elas sabiam que Deus estava no controle. É isso que essas mulheres fizeram, elas descansaram. Elas permitiram que Deus estivesse no controle desta situação. Não havia nada que elas pudessem fazer que fosse mudar o tempo de Deus, ou os propósitos e o plano de Deus. Então elas descansaram e permitiram que Deus fizesse o que Ele precisava fazer. Gente, muitas vezes, no meio das impossibilidades e desafios das nossas vidas, nós ajudamos, entre aspas, a Deus, tentando controlar o resultado. Tentamos tomar a situação em nossas próprias mãos. A última coisa que nós queremos fazer é descansar. Mas e se descansar nele e confiar nele, de que ele tem tudo sob controle, é exatamente o que Ele quer que você faça. Alguns de nós aqui desta noite estão cansados, estão sobrecarregados. Você está tentando acertar as coisas do seu próprio jeito. Você está tentando vir com uma solução sua própria. Talvez você já esteja cansado de tentar ajudar a Deus e nada está acontecendo. As circunstâncias parecem que estão indo de mal a pior. As impossibilidades que você está enfrentando parecem estar cada vez maiores. Quanto mais você tenta consertar as coisas para Deus, pior as coisas ficam. E se Deus estiver dizendo para você, descanse. Talvez você não deve fazer nada, exceto confiar em Deus e permitir que Ele trabalhe nas suas circunstâncias, nas suas situações. Até a mãe de Jesus descansou. Mães, vocês estão aqui. Especialmente uma mãe que eu vou me referir aqui, de vez em quando eu menciono, que é a Raquel. Seria fácil você ver seu filho naquela condição? Mães, o que é que acontece com vocês? Vocês conseguem descansar quando você vê que seu filho está passando por problemas? Não é? Mas você sabe como é difícil. Todas as mães estão aqui sabem do que eu estou falando, não é? Agora imagine o que teria sido para a mãe de Jesus descansar naquele momento. Mas no meio da sua maior tempestade, ela descansou. Descansar significa confiar completamente em Deus. Confiar que Deus tem tudo sob o seu controle, mesmo quando as coisas não fazem sentido. E no natural, parece que todas as coisas estão caindo aos pedaços. E chave número 3. Elas se lembraram das promessas de Deus. Quando aquelas mulheres apareceram lá no túmulo no domingo de manhã, para cuidar do corpo de Jesus, ele tinha desaparecido. O que será que passou pela mente delas? Depois de tudo que elas tinham passado, agora o corpo de Jesus tinha desaparecido. As coisas só estavam ficando cada vez piores. Será que o corpo foi roubado? E a Bíblia diz que as mulheres ficaram grandemente perplexas, concernente a tudo que estava acontecendo. A tradução da mensagem, em inglês, diz que elas estavam puzzled, estavam confusas. E se perguntaram o que fazer naquela situação. E a Bíblia diz também que elas estavam com medo. Elas estavam assustadas, estavam com medo. Mas elas não permitiram que o medo as dominasse. O problema não é o medo, é o que você faz com ele. Elas trocaram o medo pela fé. E 2 homens então aparecem, conforme nós lemos, e lembra aquelas senhoras das promessas que Jesus tinha feito. E diz então aí, em Lucas 24:8, elas se lembraram das palavras dele. Elas se lembraram que Jesus já tinha dito que essas coisas iriam acontecer. Ele iria ser entregue às autoridades, ele iria apanhar, ele ia ser desprezado, crucificado, mas ele ressuscitaria no 3º dia. Como é que essas mulheres ficaram firmes no meio de tanto desafio? É porque elas voltaram das suas mentes ao passado e se lembraram das promessas que Jesus lhes fez. Jesus lhes disse lá na Galileia que isto ia acontecer. E ele também prometeu que no 3º dia ele iria ressuscitar. E era o 3º dia.
e as promessas de Deus tinham sido cumpridas. Amém? Gente, quero falar uma coisa para você. Quando Jesus faz uma promessa para você, não esqueça a promessa. Quando Jesus fizer uma promessa para você, não se esqueça dela. Não importa quais sejam as circunstâncias, Jesus sempre cumpre suas promessas. Até estava lendo um texto de eu creio que é um autor francês. Ele imaginou um diálogo, é uma imaginação, mas desse contexto aqui da ressurreição de Jesus, em que ele imagina um diálogo entre José de Arimateia e Pilatos, governador romano, que entregou Jesus à morte. E Pilatos diz assim, no texto deste escritor, para José: José, você é o homem mais rico desta região, e você mandou cavar um túmulo novo para você e para a sua família, para que seus corpos sejam depositados nele, quando vocês morrerem. E agora você está dando o seu túmulo a Jesus? E José respondeu: não, eu não estou dando, estou só emprestando por uns dias. Esta foi a realidade dos fatos. Eu estou emprestando por alguns dias. Gente, quando você recebe uma promessa de Jesus, pode esperar que Ele vai cumprir. Ele sempre virá e cumprirá as suas promessas. Pode não ser sempre no seu tempo, mas Ele sempre virá e intervirá a seu favor. Se você está no meio de uma situação impossível neste momento, e as suas circunstâncias parecem não ter esperança, volte mentalmente e lembre-se das promessas que Deus falou sobre a sua vida. Muitas pessoas aqui já receberam promessas. Amém? Tem aquelas que estão aqui, que são para todos nós, mas há pessoas aqui que também receberam promessas pessoais de Deus. Escreva cada promessa dele, para que você possa voltar a elas de vez em quando, nos momentos de crise. E olhe para o que ele já fez no passado também, e você verá que ele é fiel. Lembre-se, o que você vê e aquilo por que você está passando neste momento não muda as promessas que Deus deu a você. Não importa quão escuro seja o tempo ao seu redor, não importa quão desafiadoras as coisas possam estar, permaneça, persevere. O seu momento de vitória está chegando. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: hoje, o milagre mais importante que pode acontecer em sua vida é que você dê sua vida completamente a Jesus. Se você nunca fez essa decisão antes, eu encorajo você a fazer hoje, nesse dia de Páscoa. Jesus morreu por você. Ele ama você. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele deu a vida dele para que você possa experimentar a vida eterna. E para que você também tenha vida em abundância aqui na terra. Tudo o que você tem que fazer é tomar uma decisão hoje. É fácil. A Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca que precisamos do Salvador. E crer no nosso coração que Jesus é o nosso Salvador. E nós seremos salvos. É simplesmente entregar sua vida a Ele. O mundo estava para ver o poder de Deus sendo demonstrado quando Ele ressuscitou Jesus. E a Bíblia nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para nós hoje. É o mesmo poder. E quando nós passamos por dificuldades, ou quando nós enfrentamos impossibilidades, nós sabemos que podemos confiar, porque servimos um Deus poderoso que ainda faz milagres poderosos. Se você precisa de uma vitória na sua vida, eu quero que você agora feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça esta oração comigo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas se você precisa de uma vitória, de uma intervenção de Deus, faça esta oração comigo. Esta oração é baseada na oração que aquela mãe fez quando seu filho já estava morto.
há mais de 1 hora e ele foi ressuscitado. Ora assim comigo, diga assim: Espírito Santo, sopra vida de novo no meu lar. Espírito Santo, sopra a vida de novo nos meus relacionamentos. Espírito Santo, sopra a vida de novo nos meus sonhos. Espírito Santo, sopra a vida de novo nas minhas finanças. Espírito Santo, sopra a vida de novo na minha família. Espírito Santo, sopra a vida de novo na minha igreja. Espírito Santo, sopra a vida de novo na minha vida. No poderoso nome de Jesus. Amém. Continue com a sua cabeça inclinada. Se você fez esta oração de coração, a vida está sendo restaurada em você neste momento. Sua vitória está a caminho. E se você que ainda não caminha com Jesus, ou até já caminhou com Ele, mas como aqueles discípulos, você fugiu dele, quer voltar a Ele nesta noite, vou pedir que aí onde você está sentado, todos com a cabeça ainda inclinada, levante a sua mão, diz: eu quero, a partir de hoje, andar com Jesus. Eu quero que Ele seja o motivo central da minha vida. Se esta é a sua decisão, levante a sua mão apenas para que a gente possa saber. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Tereza, Deus abençoe. Sabe alguém? Levante a sua mão. Eu quero andar com Jesus. Talvez, como eu disse, você até já fez essa decisão no passado, mas por algum motivo você se afastou. Não é religião, não é a igreja, é Jesus Cristo. Que todos nós possamos andar com Jesus. Que Ele possa ser o centro da nossa vida. Creia nele, creia no poder da ressurreição de Jesus que está à sua disposição. Para trazer vida nova ao seu lar. Para trazer vida nova aos seus relacionamentos. Para trazer vida nova aos seus sonhos que estão mortos. Sonhos que você já abandonou. Creia no poder da ressurreição de Jesus para trazer vida de volta às suas finanças que hoje estão arruinadas. Creia no poder da ressurreição de Jesus para trazer vida de novo à sua família. Creia no poder de Jesus e da sua ressurreição de trazer vida à nossa igreja ou à sua igreja que você frequenta. Queremos mais da vida de Jesus, mais do poder da ressurreição de Jesus em nossa igreja. E creia que no poder de Jesus e da sua ressurreição para trazer vida à sua vida. Ore de novo comigo, ainda com a cabeça inclinada, os olhos fechados. Senhor Jesus, eu reconheço o poder da tua ressurreição. Torna tudo isso realidade na minha vida e em tudo que me diz respeito. E me ajuda, Senhor, a te seguir. Em teu nome. Amém. Se você fez esta oração, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. O Senhor te abençoe grandemente. Senhor, abençoe. Muito obrigado a todos vocês também que nos visitaram hoje por primeira vez. Daqui a pouco nós vamos ter um jantar saboroso lá em cima. Um jantar especial, é grátis. E queremos que você participe conosco também. Alguém pode desligar a câmera, por favor?